Shalom, shalom. Olá, meus irmãos. Eu sou o capelão Alexandre Costa. E antes de darmos início à nossa reflexão, eu quero te convidar a inscrever nesse nosso canal no YouTube, A Palavra de Deus Cura 3395, a curtir, a compartilhar e a ativar o sininho das notificações. E dando continuidade às nossas parábolas, hoje estaremos apresentando nossa quinta parábola, que se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 13, versículo 16, onde diz assim o texto: Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. E o tema da nossa reflexão é a parábola do semeador. Nos tempos de Jesus, a agricultura ela era essencial para o desenvolvimento e sobrevivência de Israel. As chuvas elas eram e são esperadas ainda nos dias de hoje com grande ansiedade. E a terra ela era cultivada com grande esforço e muito carinho, tendo em vista o sustento vir dela. O povo entendia muito bem o conceito de semeadura e colheita. A pergunta que nós iniciamos a nossa reflexão é: será que nós temos entendido o conceito de semear e de colher? E foi por isso que Jesus ele usa esse contexto didático para trazer a esse povo e a cada um de nós um imenso e importante ensinamento. Pode até ser que não entendamos de botânica e das ciências espaciais. Pode até ser que o nosso conhecimento teológico seja pequeno e não conheçamos tanto ou quase nada de escatologia bíblica. Mas o nosso Deus, ele vai usar o Senhor Jesus, ele traz a cada um de nós profundos conhecimentos através da nossa prática diária. Jesus, ele é muito prático e didático naquilo que nós fazemos. Jesus, ele, na sua infinita sabedoria e misericórdia por cada um de nós, ele usa as roupas que a lavadeira lava para nos avisar que precisamos sermos lavados espiritualmente. Cristo, ele usa a vassoura que a dona de casa utiliza para varrer a sua casa, para nos alertar que temos necessidade de estarmos limpos para receber o Espírito Santo. E no judaísmo, a Torá ela é comparada à água e à semente que produz o alimento de vida. Livro do profeta Isaías, capítulo 55, versículo 10 e 11, Deus, ele diz que a sua palavra é como uma chuva que irriga a terra e faz germinar a semente. Jesus, como mestre judeu e Deus, ele usa essa figura de linguagem para revelar os segredos do reino dos céus para o seu povo. A pergunta que nos fazemos aqui é: com o atual desenvolvimento da tecnologia e o avanço da ciência nos dias atuais, será que o reino dos céus ainda tem sido interessante aos nossos corações nos dias desses? A parábola do semeador em Mateus capítulo 13, verso 23, ela nos apresenta uma revelação direta e profunda sobre esses dois elementos. Jesus, ele apresenta a semente como a palavra de Deus e os diferentes tipos de solos. Eles representam os diversos tipos e qualidade dos corações humanos. E o primeiro tipo de solo é aquele que está e recebe a semente à beira do caminho. Mateus capítulo 3, verso 4 diz: E caindo a semente à beira do caminho, vieram as aves e a comeram. O solo à beira do caminho, ele por diversas vezes é pisoteado e por esse motivo ele se torna endurecido, rígido. E a semente ela não consegue penetrar e rapidamente ela é roubada pelas aves essas que representam a Satanás. Eu aprendo e compartilho que esse tipo de solo pode ser o coração de algumas pessoas, o coração de pessoas que passam por tantas situações e que são tão humilhadas e pisoteadas que o coração delas ficam incrédulo e endurecidos com as amarguras e humilhações no dia a dia. E por causa disso se tornam pessoas amarguradas, se tornam pessoas que até ouvem a palavra de Deus, mas o coração é endurecido, não as permite compreender em nada e nada entendem, e corre o risco de ter a semente da palavra de Deus roubada pelo inimigo, que depositam a incredulidade com facilidade e a distração impedindo o crescimento espiritual nos corações. Hebreus capítulo 3, verso 15
nos ensina que, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações. Meus irmãos, não permitamos, nem deixemos que o sofrimento e as desilusões, nem as traições sofridas, elas venham endurecer os nossos corações para com os nossos irmãos, nem para com a palavra de Deus. O segundo solo, o solo rochoso, o coração superficial. O texto segue declarando em Mateus capítulo 13, versos 5 e 6. E a outra parte caiu em solo rochoso, onde não havia muita terra, e logo nasceu porque não tinha terra profunda, mas vindo o sol queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. Esse solo são como muitas pessoas, elas até parecem que são terra férteis, mas são apenas terrenos rochosos. Esse solo parecia fértil, mas possuía uma camada de pedras por baixo, impedindo que a raiz se aprofundasse. Em Mateus capítulo 24, versículo 13 diz: mas todo aquele que perseverar será salvo. Eu preciso te convidar, persevere, continue crendo, não permita que seja roubada a palavra que foi semeada em seu coração. O terceiro solo, o solo entre espinhos e o coração, um coração dividido. Mateus capítulo 13, verso 7 diz: outra caiu entre espinhos e os espinhos cresceram e a sufocaram. Os espinhos, eles representam as preocupações deste mundo. Os espinhos, eles representam os enganos das riquezas e os desejos carnais que sufocam a palavra, impedindo assim que ela, a semente, a palavra de Deus, venha frutificar. Em Mateus capítulo 6, versículo 33, nos ensina: mas buscai, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e essas demais coisas vos serão acrescentadas. Que possamos guardar em nossos corações que o reino de Deus, ele deve sempre estar em primeiro lugar em nossas vidas. E o nosso quarto solo, o coração preparado. Mateus capítulo 13, verso 8 diz: mas a outra caiu em boa terra, deu fruto, um a 100, outro a 60 e a outro a 30 por um. O solo fértil, ele representa um coração quebrantado, um coração obediente e disposto a receber e a obedecer a palavra de Deus. E quem nesta terra cultiva, essa terra ela é produtora de grandes frutos para o reino dos céus, para o reino de Deus. Salmo 119, verso 11, nos ensina: escondi a tua palavra em meu coração, para não pecar contra ti. Meus irmãos, ao finalizar essa nossa reflexão, eu gostaria de propor uma breve meditação particular. Mediante a apresentação desses 4 tipos de solos, destes 4 tipos de corações, qual tipo de solo temos sido? Qual tipo de coração temos nos apresentado? Jesus ele deseja semear a sua palavra em nossos corações. E eu quero te convidar a não endurecer a sua alma nem o seu coração, nem permitir que as preocupações da vida o afastem do propósito do nosso Deus, o propósito de nos salvar. Apocalipse capítulo 3, verso 20 diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei e ele comigo. Jesus, o nosso Senhor e Salvador, ele deseja que a sua palavra ela esteja em nossos corações, para que assim o conheçamos e tenhamos intimidade com ele, e que a salvação chegue a cada um de nós, para que assim sejamos como o texto inicial: mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Eu preciso te fazer uma breve e importante pergunta. Você deseja entregar a sua vida a Jesus e o reconhecê-lo como seu único e suficiente Salvador? Diga um simples sim para Jesus e receba a salvação. Amém? Guarda essa palavra em seu coração. Eu quero desejar a todos uma jornada abençoada e feliz. Eu sou o capelão Alexandre Costa. Shalom, shalom, graça e paz.